Porque assim, na verdade, o indivíduo, quando ele viola a sua abstinência, ou até mesmo, na verdade, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Uma coisa é violação abstemiológica, outra coisa é recaída. A recaída é o abalo total das estruturas de vida. A violação abstemiológica, você faz um uso de drogas e muitas vezes mantém todas as suas estruturas de recuperação funcionando. Ah, Sérgio, mas isso acontece? Sim, sim, isso acontece. Mas a gente não vai poder falar de lapso para um usuário de crack. Por quê? Porque a taxa, que agora é o que a gente vai falar um pouco, para complementar aqui, a taxa de ativação dopaminérgica do crack chega a 200%. Do álcool, da heroína, 200%. Do álcool chega a 460%. Então a taxa de compulsão e obsessão dessas drogas, a gente não consegue falar de um lapso. O indivíduo, a hora que ele der o start no uso, a hora que ele violar a abstinência com o crack, com a heroína, com o álcool, possivelmente ou ele vai usar até a overdose, ou ele vai beber até o coma alcoólico, ou muitas vezes até a morte. Então isso acaba sendo um problema muito grande. Então a gente tem que realmente perceber, identificar o processo de recaída, né? Entender o que é a recaída, qual o conceito de recaída, para falar o indivíduo recaiu. Né? Então, o que a gente entende de um processo? A gente primeiro tem que entender que a recaída ela é um processo. A violação de abstinência não é um processo. A recaída é um processo. O lapso não é um processo. O lapso é uma ocorrência repentina, abrupta, seguida de parada, muitas vezes baseada em impulsividade. E muitas vezes essas violações elas acontecem por fatores cognitivos, muitas vezes influências do ambiente, fatores cognitivos, influências do ambiente, estados emocionais negativos, dores emocionais, porque uma coisa é o indivíduo usar substância para buscar prazer, outra coisa é o indivíduo usar substâncias para se aliviar de um desprazer, se intoxicar com uma substância em busca de um prazer. Então aí a gente tem um problema maior. Então a gente tem que entender que dentro de uma boa prevenção de recaída, quando a gente vai falar de lapso, quando a gente fala de reuso, quando a gente fala de violação de abstinência e de recaída, a gente precisa entender que é necessário a criação, o desenvolvimento de estratégias auxiliadoras, ideias, crenças, o próprio caderno, velho caderno e caneta, para você ter estratégias de enfrentamento eficaz. Então, sem estratégias de enfrentamento eficaz, raramente um indivíduo que tenha uma dependência química instalada, que é a minoria dos indivíduos que buscam tratamento em clínicas de recuperação, a maioria faz um uso acentuado, um uso problemático, um uso que chama a atenção da família e muitas vezes por esse motivo a família busca a internação para frear aquele indivíduo que está sendo conduzido por compulsão, obsessão, insanidade e impulsividade. Então a internação serve para frear esse processo. Então quando o indivíduo se reintoxica com substâncias, não é fato que porque ele se reintoxicou com substância, ele necessariamente vai voltar a mentir, roubar, se prostituir. Mas quando a gente fala de dependência de crack, aí a gente volta para o problema do lapso. Se aplica a todas as drogas? Se aplica a todos os graus de dependência? Então tem pontos que a gente, como eu comecei o vídeo falando, que a gente entra num processo de tensão. A gente tem uma tensão. Em teologia, a gente tem a tensão escatológica, né? Quando a gente estuda a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, a gente tem algumas tensões ali, que uma coisa está por cima da outra, e é muito complicado a escatologia bíblica, é bem difícil. E na psicoterapia, no tratamento, na abordagem da dependência química, ou das dependências,
a gente precisa entender isso. Espera aí, cabe para esse dependente? O cara fica na rua 10 dias, ele fuma 50 pedras por dia, o indivíduo se prostitui, rouba, perde 20, 30 quilos de peso corporal, perde os dentes, fica semanas sem tomar banho. Esse indivíduo ele vai conseguir dar um traguinho num pedacinho de pedra e parar em seguida? A minha experiência profissional, a literatura ela não vai falar muito sobre isso. É pobre. A literatura ela é pobre quando a gente fala em um lapso na cocaína, um lapso no crack. Mas existe. Existe. Só que a gente não pode chamar de lapso. Por quê? Porque mesmo que... Vamos imaginar que seja um lapso no crack. O dano vai ser generalizado. O indivíduo ele não vai conseguir fumar um traguinho, um pedacinho de pedra de crack e parar. Por quê? Porque no momento em que ele dá esse trago, que o sistema de recompensa cerebral desse indivíduo, que o sítio neurológico é ativado pela dopamina, pelo prazer, o indivíduo ele não para mais com a substância, porque a ativação dopaminérgica é muito acentuada. Então, dificilmente esse indivíduo vai conseguir frear o uso do crack. Já o álcool é possível, a maconha é possível, porque a taxa de compulsão é menor. Embora a taxa de ativação dopaminérgica do álcool seja muito grande, mas ainda é mais possível. Nos meus 20 anos tratando dependentes químicos, eu nunca vi um indivíduo usar uma pedrinha só e tá tudo certo, e parar e voltar e ficar em sobriedade e viver a vida dele em sobriedade normalmente. Não, eu já vi muitas vezes indivíduos que ficaram limpos 10 meses, 1 ano e meio, 2, 5 anos, e quando tiveram lápis, conseguiam usar, aí ficavam 15, 20 dias sem, aí usava de novo, ficava uma semana sem, aí 3 dias sem, aí começava gradativamente, o indivíduo ia reintensificando o uso até até se enquadrar no padrão de recaída propriamente dita. Então é muito complicado, quando a gente estuda dependência química, quando a gente começa o trabalho com dependentes químicos, e a gente começa a entender a dependência química e o dependente químico, a gente tem que ter uma mente muito aberta para compreender as dificuldades que nós encontraremos e principalmente a dificuldade que nós encontraremos emocionalmente de, muitas vezes, ver pacientes que já apresentam declínios cognitivos muito acentuados e que não vão conseguir ter respostas de enfrentamento mais. Você está dizendo então que existem pessoas que não vão mais parar de usar? Exatamente. Infelizmente, essa é uma realidade. Muitos profissionais não gostam de falar, né? Porque, enfim, eu não sou um indivíduo eu não sou um profissional que trabalha com positividade tóxica. Tem muitos indivíduos que não vão se recuperar, não vão mais parar de usar. Porque a estrutura... É sempre que eu falo nas minhas palestras e para os meus pacientes, os meus atendimentos. Depois que você perde a sua cognição, o seu processo de recuperação fica muito, muito, muito mais difícil. Então, quando a gente estuda a dependência química, a gente tem que entender questões emocionais, a gente tem que estudar os antecedentes, a gente tem que olhar para a sistemática familiar. O indivíduo vai ficar 6, 9 meses na comunidade terapêutica ou na clínica de recuperação e ele vai voltar para o ambiente em que ele adoeceu. E muitas vezes o que eu ponho nas minhas palestras, ou muitas para os familiares, que eu atendo, como que uma pessoa se recupera num lugar que ela adoeceu? A gente tem pontos na dependência química que são muito sensíveis e que se a gente não tiver muita sinceridade com a família, a gente não vai conseguir ajudar. E muitas vezes o que acontece, quando a gente aponta para um familiar, como eu muitas vezes faço, as famílias me procuram nos dias de atendimento terapêutico, eu falo, olha, infelizmente, o seu ente querido ele já apresenta uma comorbidade psiquiátrica, né?
vamos encaminhá-lo para uma avaliação neuropsicológica, para a gente não falar besteira, para a gente não ficar achando nada, porque em dependência química a gente não pode achar nada, a gente tem que buscar as respostas.